Reforços causam divergência no timão. Corinthians na encruzilhada. Fabinho vem ou não? A polêmica. Tá pegando fogo, fiel. E aí, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é o seu repórter corintiano de coração, trazendo aquele furo de notícia que vai fazer o Parque São Jorge tremer. O papo hoje é quente. O Corinthians tá de olho no atacante Fabinho do América Mineiro, mas a coisa tá dividindo a nação alvinegra como nunca. Prepara o fôlego porque essa história tá cheia de reviravoltas e eu quero vocês comigo nessa! Já deixa o like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum detalhe e bora pro que interessa. Olha só o cenário. O Fabinho, de 25 anos, foi indicado pelo Fabinho Soldado e vem fazendo bonito no Campeonato Mineiro. O moleque tem faro de gol, tá mostrando serviço, mas o problema, fiel, é o preço da brincadeira. 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Isso mesmo, você não ouviu errado. 10 milhões. Aí a torcida já começa a coçar a cabeça e perguntar: peraí, e o João Marcelo do Guarani que custava só 2 milhões? Por que não trouxemos esse garoto? Pois é, a diretoria tá sendo cobrada e o bicho tá pegando nas redes sociais. Mas calma, que a coisa não para por aí. Tem mais polêmica na área. O zagueiro Patrick também foi sugerido para reforçar a defesa, mas ninguém chega a um acordo. O Corinthians está precisando de um back rápido, daqueles que chegam junto e resolvem, um nome consagrado para dar segurança lá atrás. Será que o Patrick é esse cara? Ou será que a gente está perdendo tempo enquanto o time segue precisando de reforços de peso? A Fiel tá inquieta e com razão. Agora, vamos ao ponto que eu sei que vocês adoram discutir. O que o Corinthians realmente precisa? Velocidade, drible, criatividade. Nosso ataque tá precisando de um cara que bote fogo. No jogo, que parta pra cima, que faça a diferença. E aí entra o grande X da questão. O Fabinho, que tá na mira, não é bem esse perfil. Ele é mais de área, mais finalizador, mas cadê aquele driblador que deixa a zaga adversária no chão? Cadê o cara que vai mudar a dinâmica do timão? É isso que a gente quer saber. Teve comentarista soltando o verbo: o Corinthians tem que ir atrás de jogadores que tragam risco, que sejam imprevisíveis. E olha, fiel, eu concordo. Nomes como Mastriani e Pedro Raul até apareceram na pauta, mas o que a gente quer mesmo é alguém que chegue botando moral, que traga aquele gás novo pro elenco. Ainda mais agora, com o clube numa situação financeira apertada. Cada real conta, e a gente não pode errar feio. E aí, o que vocês acham? Vamos fazer esse vídeo bombar? Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não tá inscrito e ativa o sininho para não perder as próximas novidades do nosso timão. A gente tá junto nessa, e eu quero ver o Parque São Jorge pegando fogo com essa discussão. Tá, do América Mineiro Fabinho não agrada a todos no Corinthians. Foi um nome indicado pelo Fabinho Soldado, mas que enfrenta alguma rejeição no Corinthians. Parece que outros clubes também querem contratar o jogador, o Atlético Mineiro. Ele fez um bom campeonato mineiro. Mas o que me falaram é o seguinte, né? O Corinthians entrou em contato com o América e esse jogador ganha, né, um salário razoável, tranquilo para o Corinthians, claro. Mas o América pediu 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, o Corinthians pagaria 10 milhões de reais e ainda cederia 40% para o América Mineiro, tá? Ou melhor, permaneceria, né, com os 40%. É um jogador de 25 anos e aí eles foram discutir a contratação do Fabinho. Teve uma fonte que me disse o seguinte: Samir, eu já me manifestei contra a contratação por alguns motivos, e eu vou aqui pontuar os motivos dessa fonte minha e que eu concordo. Ela disse o seguinte: a gente não contratou o João Marcelo, o atacante do Guarani, que era muito mais novo, tinha 20 anos, né? 19 anos, que ele disputou a Copa São Paulo, né? O João Marcelo. A gente não comprou um jogador de 19 anos que fez 5 gols na Copa São Paulo e mais 5 no Paulista, inclusive 1 no Corinthians. A gente não comprou ele por 2 milhões de reais. E agora a gente vai pagar
agora a gente vai pagar 10 milhões de reais por um jogador de 25 anos. Ele tá certo. Ele que, né, ele se levantou contra a contratação, dando um bom argumento. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, tá? Não vejo a menor condição do Corinthians contratar esse jogador. Condição até tem, né? Mas não faria sentido. Tá? Ana Paula diz aqui, ó. Não faz sentido, né? Cafezeira, cadê as cafezeiras? Mais Ana Paula, quem mais tá aí? Não faz sentido, né? Você pagar 10 milhões, você não quis pagar 2 num cara que era muito mais jovem. Porque também depois você não vai querer, você não vai conseguir vender o Fabinho. E o zagueiro Patrick, ele foi sugerido ao Corinthians, é um zagueiro canhoto. O Patrick foi oferecido ao Corinthians, não é um jogador que o Corinthians, né, tentou contratar, ou enfim, foi atrás no mercado. O Corinthians está ainda avaliando, né, se vai fazer ou não essa tentativa, essa contratação. Então, uma coisa ainda que está bem no início e que também, né, não há ainda uma unanimidade em relação ao Patrick. Agora eu vou dar as minhas opiniões, vai, chega de notícia, né? Muita notícia, né? Fabinho, eu não conheço, minha fonte diz que é um jogador lento, por isso também que não aceita a contratação. O Corinthians precisa de um jogador de velocidade e drible pelos lados. Vou repetir. O Corinthians precisa de um jogador de velocidade e drible pelos lados. O Corinthians não tem esse jogador, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Não tem. Então eu descarto o Fabinho. Patrick, vamos lá. Em relação ao seu Patrick, o Corinthians, para mim, precisa de um zagueiro consagrado, bom, com saúde, que chegue para ser super titular. Patrick não é esse cara. Tá arriscado ser mais um aí, para depois emprestar, enfim, tudo bem, pode até me surpreender. Não tem problema você trazer a surpresa, tá? Não tem problema, entendeu? Não tem problema. Você quer comer um Kinder Ovo? Não tem problema. Pô, mas traz o pudim também, né? Traz um manjar, traz umas outras paradas, entendeu? Então não tem problema trazer a surpresa, traz, né? Não tem problema. Né? Pegar um Kinder Ovo aqui, um chocolatinho, uma surpresa, olha, né? Vai ser bom ou ruim? Enfim, mas vai na certeza, entendeu? Vai na certeza, vai naquele chocolatinho top também, tá? Então, eu acho que não é o nome, quando a gente tem que contratar um zagueiro realmente para ser top, meu irmão, top. O amigo do Bob Esponja aí, como vocês estão falando, vocês são canalhas, né, velho? Ó, cadê o ponta, rabiscador e driblador? Esse Corozo do Barcelona ia cair bem, cara. Quanto que tá o Corozo no mercado, hein? Eu gosto. Corozo tem 29 anos já, hein? Corozo não é novinho não, hein? Tá? O contrato dele vai até o fim de 2026. Vamos ver os clubes que ele já jogou, tá? Muitos clubes do Equador, né? Carlos Reis, LDU, Macará. Depois foi jogar no Atlas, né? Do México. El Nacional, Macará, Independiente, né? Esse Independiente aqui é de onde, hein? Deixa eu ver. Qual Independiente é esse aqui? Independiente Del Valle. Jogou no Independiente Del Valle. Devia estar lá, tá deixando a vida do Corinthians difícil naquele jogo de 2019, eu acho. Deve ter sido ele também. Macará, Independente, Delfim, cara, só time ruim, velho. O Everton do Chile deve ser esse Everton aqui. Esse Everton aqui acho que é do Chile, se eu não me engano, né? Então assim, cara, nunca jogou em lugar nenhum, né? De top assim. Seria interessante. Não deve ser um jogador caro, né?
No Transfermarkt está avaliado em quanto? Deixa eu ver. Eles costumam colocar, né, a avaliação. 1,5 milhão só de euros. Entendeu? Bora trazer o Corozo, então. 1,5 milhão só de euros, né? Mas no Transfermarkt, né? No Transfermarkt, tá? Então, o cara jogou por vários clubes do Equador, não vingou até só um jogo bom contra nós. Pode ser, né? Entendeu? Se não for caro, vale a aposta. Vai Corinthians, Transfermarkt, 1,5 milhão de euros, valor bom. O cara jogou por vários clubes. Enfim, o torcedor, na maioria, indicou o Corozo, né? Sugeriu o Corozo. Eu achei bom jogador, vai pra cima. A gente não tem um jogador de drible, tá? Não tem um jogador do 1 contra 1. O que custa fazer um teste de 1 ano com o Corozo? Eu não acho ele horrível, não, velho. Não acho. Pô, velho, o Keno, por exemplo, não era ninguém até o dia que alguém foi lá e arriscou. Se você não for gastar muito, não tem problema. Entendeu? Porque já tem 29 anos. Tá? Não sei. Mas a gente tem que fazer análise. Baseado no momento do clube. Se o Corinthians estiver com dinheiro, pô, vai atrás de um top. Se tá sem dinheiro, tem que ser criativo e arriscar. E aí, nesse momento de sem dinheiro e tem que ser criativo e arriscar, é um bom risco. Entendeu? Agora tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Apesar que 1,5 milhão não é barato, né? O Thiago Stranger tem razão, tá? Mas enfim, esses dois nomes aí eu acho difícil avançar, mas pode ser. Não dá pra a gente cravar nada por todos esses bastidores que eu já contei. Samir, e o Mastriani do Atlético Paranaense, tem alguma coisa? Cara, não tenho, né, sobre o Mastriani, tá? Vocês acham que valeria a pena o Mastriani? Vocês gostam? Eu lembro, a gente lembra dele no América Mineiro, ele tava marcando bastante gols, né? Mas não pode ser mais um Pedro Raul da vida, que também marcou muitos gols no Goiás? Eu não sou a favor da vinda do Mastriani, não. O que o Mastriani faz que o Romero não faria, sendo reserva como centroavante? Reserva. Eu acho que o Corinthians tem que focar no driblador. Tá? Ó, o Leão é um Pedro Raul 2.0. Entendeu? O Mastriani, eu acho que o Corinthians tem que focar no driblador, no jogador de lado, no jogador veloz. Porque quando a gente precisou mudar a característica do time, do jogo, a gente não tinha esse jogador para mudar a característica. Entendeu? Né? O Giovani talvez seria melhor que o Mastriani, né? O Diego Norberto tá lembrando aí o Giovani. O Elinho, que jogou no Red Bull Bragantino, esse tem gás. O Elinho tem gás. Entendeu? O Elinho tem gás. Dá pra apostar. Tá? Então assim, eu não sei de onde vocês tiraram o Mastriani, deve ser alguém que deu, porque vocês estão falando de Mastriani, então tá pipocando esses nomes.